crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós vamos falar nesse vídeo a respeito de uma das grandes revoluções do século XX, mas quiçá a mais esquecida deles, que é a Revolução Mexicana. Bora lá ver? Interessante que quando a gente pensa nas grandes revoluções do século XX, a gente costuma lembrar muito da Revolução Russa, ou quando a gente pensa nas grandes revoluções da história, a gente pensa na Revolução Francesa, a gente pensa na Revolução Russa, e muitas vezes essa revolução, chamada Revolução Mexicana, ela passa batida nos nossos conhecimentos. E é um dos assuntos que os últimos vestibulares mais têm gostado de cobrar. A Unesp tem perguntado nos últimos anos várias vezes a respeito da Revolução Mexicana, fora algumas questões da Unicamp e fora algumas questões da FUVEST. Então, é um assunto bastante interessante, bastante contemporâneo. Estamos falando de 1917, como a gente vai colocar daqui a pouco. E nós estamos falando de uma revolução que, de certa forma, vai acabar marcando uma tendência de movimentos depois no resto do continente. O que acontece aqui? O México é uma das independências da América Espanhola que é diferente das outras, tá? Aliás, eu até sugiro que se você nunca viu esse vídeo, você procure lá na playlist Crise do Antigo Regime, ou até mesmo nos vídeos avulsos, os vídeos de independência da América Espanhola. E aí você vai entender com mais detalhes a diferença do México. O que acontece aqui? O México teve a sua independência conquistada em 1821. A sua independência em 1821. Até aí, nada demais, até aí normal, acontece na mesma época dos demais países da América Espanhola. Só que no México, assim como no Peru, o fenômeno do caudilismo, ele se fez menos presente. A independência do México e a independência do Peru foram as independências que tiveram maior participação popular. E isso vai condicionar diretamente o processo do México em relação ao resto da América. Por quê? Nos demais países da América Espanhola, o fato da liderança da independência estar nas mãos de um crioulo fez com que, na sequência, esse crioulo tomasse o poder, que é o tal do fenômeno do caudilismo. Esse fenômeno do caudilismo acabou levando, nem que fosse através de uma imposição, a uma estabilidade política maior. Porque esse crioulo, caudilho, tem as armas, conquistou o apoio do povo e com isso se impôs após a independência. O que não acontece no México. O fato de ter uma maior participação popular, e no caso do México, essa participação popular é relacionada a indígenas camponeses, fez com que, após a independência, houvesse uma série de conflitos sociais, houvesse maior condição para a eclosão de conflitos locais e sociais, deixa que eu errei a letra aqui, sociais, entre esses grupos indígenas e as elites, porque basicamente esses grupos indígenas, eles não vão se contentar com a independência sem um ganho social em cima. E a partir daí começa todo um processo de instabilidade política no México que é muito forte entre 1820 e 1870, o que é agravado por uma série de guerras. O México se envolve em duas guerras importantíssimas, uma delas com a França, por conta da tentativa de expansão Habsburgo, França, mas a pior de todas essas guerras foi a guerra contra os Estados Unidos da América. Por quê? Porque a guerra contra os Estados Unidos da América tirou do México o Texas e a Califórnia. As guerras contra os Estados Unidos foram responsáveis pelo México perder por volta de 1/3 do seu território.
Então, essas guerras, além de um alto custo, causaram a perda territorial e acirraram a instabilidade política e a instabilidade social. Aliás, eu não sei se você já assistiu esses vídeos, se não, te faço o convite. A situação do México é uma situação que lembra muito o que vai acontecer na Ásia e na África após a descolonização. O fato de, após as independências, todas as questões sociais que estavam embutidas e estavam submetidas à autoridade colonial, agora elas emergem de novo. E aí, toda essa situação de instabilidade vai promover no México uma sequência de guerras civis pelo poder. E dessas guerras civis pelo poder, que nós temos em 1876 a ascensão ao poder de um cara chamado Porfírio Díaz. Porfírio Díaz governa o México de 1876 a 1910. E o governo do Porfírio Díaz é um governo que vai ser conhecido como o período do Porfiriato, que se a gente fosse procurar semelhanças aqui no Brasil, o governo do Porfírio Díaz seria o mais parecido possível com os presidentes da República Oligárquica aqui no Brasil. O Porfiriato traz uma série de questões muito relacionadas, ou muito semelhantes, àquelas que a gente discute no Brasil, quando a gente fala do Hermes da Fonseca, quando a gente fala do Rodrigues Alves. Quer ver? Quais são as grandes características do governo do Porfírio Díaz? O autoritarismo, mas principalmente um autoritarismo associado a fraudes eleitorais. E aí, qualquer semelhança com o Brasil da República Oligárquica não é mera coincidência. Um presidente que se sustenta no poder através de eleições fraudadas. El voto del cabresto, vai me dizer algum, el voto del cabrestón. Não existe esse nome, mas a ideia é essa. É a ideia do voto forçado, é a ideia dos erros de contagem, todo aquele aparato que vigorou no Brasil para garantir o governo oligárquico vai valer no México, no caso do Porfírio Díaz. Só que além dessa semelhança política, a ditadura do Porfírio Díaz, ela vai ser marcada por um processo de modernização conservadora. E essa é uma expressão que a gente usa até mesmo aqui no Brasil. O que é essa modernização conservadora? O México vai se notabilizar durante esse período pela agroexportação, pelos latifúndios, e olha as semelhanças com a República Oligárquica aqui, a questão da concentração de terras, sim, e principalmente pelo primeiro passo na produção de bens de consumo. O México vai viver um primeiro surto industrial, mas um surto industrial apenas relacionado a bens de consumo. Um surto industrial muito parecido com aquele surto industrial que aconteceu no Brasil, primeiro aquele da Era Mauá, lá no Segundo Reinado, e principalmente o surto industrial da Primeira Guerra Mundial. Aquele surto industrial que não cria condições para uma industrialização duradoura, mas que por substituição de importações começa a promover uma pequena industrialização, aproveitando-se da infraestrutura e do dinheiro decorrente da agroexportação e do latifúndio. O governo do Porfírio Díaz, ele se caracteriza basicamente por consolidar no poder a elite rural, por consolidar no poder os latifundiários mexicanos. E aqui é crônica de um BO anunciado. Quer ver? Eu não te falei que você tem na independência do México a participação popular, a participação camponesa, a participação indígena, e que esses indígenas se opõem à ordem vigente e que a inexistência de um caudilho, de um herói de independência promove a estabilidade?
A partir do momento que chega um governo autoritário, esse governo autoritário vai ter que se impor em cima desses camponeses. E o resultado disso foi que, durante o governo do Porfírio Dias, ocorreu o fim das chamadas terras comunais. Nico, o que é isso? Vamos lá. Vou colocar o nome em espanhol. Chama ejidos. Ou ejidas, como alguns chamam. O México tinha, desde os tempos aztecas, ou seja, pré-colonização espanhola, a ideia de terras nas quais a distribuição ocorria, a ocupação ocorria de forma familiar e comunal. O professor, mor comunista, esses mexicanos, e pera, não viaja. Eu não estou te falando de uma distribuição marxista, eu não estou te falando de coletivização dos meios de produção, eu estou te falando de uma estrutura que é pré-europeia, estou te falando de uma estrutura que, se a gente fosse fazer um paralelo com alguma coisa que você já estudou lá na Europa, seria alguma coisa que lembra um pouco a ideia de Genos na Grécia. Embora, se alguém chamar de Genos, eu confesso que eu te procuro no canto do Brasil que você estiver e te informo, porque isso aqui não é Genos, isso aqui é México, não é Grécia. Mas a ideia é uma ideia próxima da ideia dos Genos. É aquela ideia da terra familiar, na qual todos trabalham, na qual todos produzem. Se a gente fosse pensar, já que estamos fazendo paralelos com o Brasil, a ideia dos ejidos lembra, eu apenas disse lembra um pouco a estrutura, por exemplo, da Arraial do Belo Monte, lá em Canudos, ou do Quadrado Santo, lá no Contestado. Certo? O professor quer dizer que baixou Antônio Conselheiro. Não inventa. Mas a ideia de uma comunidade autossuficiente vigorou até o governo Porfírio Dias. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, em nome do agronegócio, o agrotec, o agropop, o agrotudo, em nome da agroexportação, em nome da produtividade, do crescimento econômico, essas terras foram tomadas dos nativos, essas terras foram tomadas dos camponeses, e estabeleceu-se no México um processo de introdução da propriedade privada no campo. Se a gente fosse fazer um paralelo histórico de novo, daria, mas assim, de novo, bem com cuidado, para lembrar daquela Enclosure Law na Inglaterra, lá no século 16 para 17, tá? Ou seja, a introdução da propriedade privada no campo. Só que isso desarticula as terras comunais. E aqui eu quero que você perceba que começam a surgir dois focos de conflito. Por que dois focos de conflito? Porque, de um lado, esse governo do Porfírio Dias vai ter a oposição dos camponeses. E os camponeses se colocam contra a concentração fundiária. Os camponeses, eles se colocam numa condição de contra a ideia de latifúndios. Mas não é apenas os camponeses que se opõem ao governo do Porfírio Dias. Você vai ter também a oposição da elite urbana. E quando a gente fala de elite urbana, nós estamos falando de um grupo que vai ser pautado por ideias liberais. Olha que interessante, eu te falei que a Revolução Mexicana é a terceira grande revolução da história. Nós falamos da francesa, falamos da russa e agora da mexicana. Olha como tanto a francesa, quanto a russa, quanto a mexicana, elas vão ter um ponto de contato. Quer ver? Um governo autoritário. No caso da Revolução Francesa, dinastia Bourbon, os governos absolutistas Bourbon. No caso da Revolução Russa, o czarismo dos Romanov. No caso da Revolução Mexicana, uma ditadura de um presidente ligado às oligarquias. Mas autoritarismo, enfim, tá? É interessante que nas três, você tem dois grupos que se opõem. Um grupo com ideias mais liberais moderadas, certo? E um grupo
que defende transformações sociais mais profundas. Vamos lembrar, no caso da Revolução Francesa. No caso da Revolução Francesa, você tinha as ideias girondinas, aquele grupo da alta burguesia que defendia uma transformação política sem transformação social. No caso da Revolução Russa, você tinha o Exército Branco, que era formado basicamente pela pequena burguesia e pelos mencheviques, aqueles que defendiam primeiro acabar com o absolutismo e depois discutir a questão social, acabar com o czarismo no caso, e depois discutir a questão social. Mas, tanto na Revolução Francesa, quanto na Revolução Russa, quanto agora na Revolução Mexicana, você vai ter também a questão camponesa, você vai ter também a questão social. Assim como você teve os jacobinos na Revolução Francesa, assim como você teve os bolcheviques na Revolução Russa, agora você vai ter os grupos que defendem interesses camponeses. Agora você vai ter o grupo que defende transformação social. Tá? Eu não estou te dizendo que existe uma ligação entre as três. Até porque, como a gente vai ver daqui a pouco, esse processo vai se dar em paralelo à Revolução Russa. Então não deu nem tempo das coisas se conversarem. Mas para você entender na cabeça, a lógica é a mesma, tá? E agora vem os nomes. Quando a gente fala de lideranças camponesas contra a ditadura Porfírio Dias, eu vou te dar dois nomes. Um nome chamado Emiliano Zapata e um outro chamado Francisco Villa. Pancho Villa, tá? Antes que alguém me pergunte por que Pancho, prof? Porque se fosse no Brasil ele chamaria Chico. Francisco, em espanhol, ele é chamado de Pancho. Por isso ele é conhecido como Pancho Villa, tá? Mas se fosse no Brasil seria Chico Villa. É só o apelido, não tem nada de mais nisso, tá? Emiliano Zapata e Pancho Villa vão ser os líderes camponeses desse processo de contestação. Enquanto como líder liberal, aparece um cara chamado Francisco Madero. Francisco Madero, se a gente fosse trazê-lo para o Brasil, seria um perfeito representante da Revolução de 1930. Lembra quando você estudou a Revolução de 1930 e você aprendeu que na Revolução de 30 se juntaram os interesses das oligarquias dissidentes com a elite urbana, com os tenentes que levantaram a bandeira, vamos acabar com o voto aberto, fim do voto aberto, voto secreto para moralizar. Lembra daquele discurso? Pois bem, é o discurso do Madero. Quando a gente fala de ideias liberais, nós estamos falando principalmente como grande maneira de luta o fim das fraudes eleitorais, a redemocratização e a condição eleitoral da oposição chegar ao poder. É isso que o Francisco Madero vai defender. Aliás, é justamente aqui que nós vamos ter o início da Revolução Mexicana, quando, na eleição presidencial de 1910, a eleição presidencial de 1910 marca a vitória do Porfírio Dias em cima do Francisco Madero e após uma acusação de fraude eleitoral, esses grupos liberais promovem um movimento e através de um golpe chegam ao poder em 1911. Então, esse grupo urbano, ele vai promover um golpe de Estado após ser derrotado na eleição e chega ao poder em 1911. Ascensão ao poder em 1911. Acontece que esse grupo vê surgir de dentro da revolução política uma revolução social. Acontece que esse grupo vê o movimento camponês ganhar força pelo interior do México, até que em 1914 esses grupos camponeses tomam a cidade do México. Emiliano Zapata conduz as tropas pelo sul, Pancho Villa conduz as tropas pelo norte, e em 1914 nós temos a ascensão camponesa contra o governo do Francisco Madero. Ou seja,
em 1914 começa a se consolidar uma revolução agora de viés muito mais camponês. Então, os camponeses vão chegar ao poder em 1914. Então, em 1914, nós temos os camponeses na capital, tomando a capital e marcando o que deveria ter sido o fim do processo da Revolução Mexicana. E se você reparou da forma que eu te falei, eu te disse deveria ter sido o fim do processo da Revolução Mexicana. Por quê? Por quê? Em 1917, vai se promulgar uma Constituição no México. E essa Constituição de 1917 supostamente encerrava o processo. Por quê? Essa Constituição estabelecia ou concretizava a redemocratização, principalmente criando as condições para o fim das fraudes eleitorais. Essa Constituição, ela lembra, de novo, fazendo paralelos com o projeto da Revolução de 30. O fim do voto aberto, lembra? Então, esse processo de redemocratização. Essa Constituição estabelece, e isso é uma novidade violenta para o México, o Estado laico. Pela primeira vez na história do México, o México se transforma num Estado laico. E esse Estado laico, ele está associado a uma ruptura com os valores tradicionais. O México tem na Virgem de Guadalupe quase uma personagem do período colonial, certo? Então, esse Estado laico, associado a um violento anticlericalismo, vai marcar esse novo momento da história mexicana. Então, uma ruptura com os valores tradicionais. Isso, de certa forma, pode ser lido também como uma ruptura com o último traço de resquício colonial. Se a independência do México teve essa participação popular, e se a independência do México não teve também a questão do caudilho, que é ligado às elites crioulas que eram vinculadas à Espanha, agora nós temos mais uma ruptura. O último traço vem aqui. Acabou o último legado espanhol, que é o catolicismo. Lembrando que o catolicismo não é do México, ele veio da Espanha. Tá? Mas a grande questão aqui é que a Constituição de 1917, ela colocou pela primeira vez as leis trabalhistas. E aí, você olha a data, você olha as leis trabalhistas, esfrega as mãozinhas e fala: prof, agora eu se consagro. Olha a Revolução Russa influenciando. Para que não deu tempo, tudo bem? A Revolução Russa está rolando ainda quando a Constituição do México é promulgada. Essa Constituição é discutida antes mesmo da eclosão do movimento revolucionário russo. E o pior de tudo, essas leis trabalhistas que eram para ter resolvido ou começado a resolver a questão social, foram responsáveis pelo fracasso do projeto de reforma agrária. Houve uma promessa de reforma agrária que nada mais era do que a concretização dos chamados planos de Ayala, do Zapata e do Pancho Villa, que fez parte dessa Constituição. Nessa Constituição, houve a promessa de reforma agrária. Só que, se eu escrevi promessa, é porque provavelmente isso não saiu do papel. O que aconteceu? Dentro dessa lógica da modernização, dentro dessa lógica da industrialização, o que continuou tendo foi a migração para as cidades.
E o fato das leis trabalhistas ficarem restritas aos setores urbanos fez com que, na prática, as terras coletivas nunca mais fossem reconstruídas e as pessoas, em prol da garantia trabalhista, migrassem para as cidades. Então, apesar de uma promessa de reforma agrária, o que houve na prática foi a manutenção do latifúndio. E o México, mesmo após uma revolução camponesa, mesmo após ter um movimento com liderança popular e mesmo após ter conseguido no papel um projeto de reforma agrária, esse projeto nunca de fato foi aplicado. Tanto é que em 1920 nós temos uma segunda onda de movimentos camponeses no México. Zapata e Pancho Villa, que supostamente eram os heróis camponeses que tinham conquistado a capital e que tinham colocado. Em 1920 eles vão fazer uma segunda tentativa de recuperar aquilo que foi prometido e nunca de fato aconteceu. E nunca de fato aconteceu mesmo. Na sequência, os dois serão mortos e o movimento indígena, o movimento camponês mexicano, acaba sendo contido. E diante disso, as alternativas vão ser a urbanização, através de um intenso processo de êxodo rural, ou as migrações, obviamente clandestinas, para os Estados Unidos. É interessante que muitos desses camponeses que não têm condições de conviver nesse país de concentração fundiária elevadíssima, muitos desses camponeses que sofrem pela concentração fundiária, eles vão acabar optando ou por tentar a sorte nas cidades, onde supostamente as leis trabalhistas os protegem, ou migrarem para os Estados Unidos. E eu te digo isso porque é uma discussão até contemporânea a respeito da vinda de imigrantes mexicanos, certo presidente que quis construir um muro para impedir a sua chegada. Aliás, nós estamos em contexto de eleições nos Estados Unidos, a chance de alguma questão que se referir ao México é muito forte, porque uma das questões mais complicadas hoje nos Estados Unidos é essa questão da imigração, inclusive de mexicano. Então, a Revolução Mexicana, ela acaba sendo um marco na história da América. Primeiro, por ter sido a mais intensa revolução camponesa do continente. Segundo, por ter desafiado o grande capital. Por ter desafiado a estrutura liberal, certo? E principalmente porque o resultado, por enquanto, foi um resultado que, apesar de aparentemente vantajoso para os grupos camponeses, na prática, continuou consolidando o poder do grande capital. Interessante que o México, na sequência, nos anos 40, também vai ser um exemplo de populismo. E quando a gente for falar de populismos na América Latina, num vídeo de populismos, eu vou voltar para tentar resolver essa questão no México. Por enquanto, a Revolução Mexicana prometeu uma reforma agrária, teria conquistado uma reforma agrária que na prática nunca aconteceu. Com isso, você acabou de ouvir falar da maior revolução da América Latina no século XX até a Revolução Cubana lá na Guerra Fria. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo.